Prepare-se no ar. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Meus amigos e amigas da TV Nova Nordeste aqui em Pernambuco. Prepare-se para gritar forte comigo. Tava aguardando? Grite comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade. Aí na sua tela, 81996777828. Mande problemas pra gente, mande bronca pra gente. Anote o nosso Facebook, Facebook Broncas da Cidade, também na sua tela. Quero saber de você. Você quer saber? Mande pra gente os seus problemas através do nosso e-mail, broncasdacidade@gmail.com. Eu sou Sérgio França e esse é o Broncas da Cidade que está no ar. Na abertura do programa, eu gostaria de começar falando de um acidente grave e fatal que aconteceu em Camaragibe. O fato aconteceu na rua José Cavalcante Borba. Hoje pela manhã, um homem ainda não identificado foi socorrer uma senhora que havia caído num buraco lá na mesma rua. E quando essa senhora estava sendo socorrida, ele desequilibrou e acabou caindo dentro de um bueiro e acabou morrendo afogado. Um outro acidente, há cerca de 2 semanas atrás, deixou Jeremias Paulo de Santana, 44 anos, residente na comunidade UR7 no bairro da Várzea. Ele trafegava na moto pela Avenida Belmino Correia, também Camaragibe, quando, numa boca de lobo sem tampa, ele caiu. O detalhe, não estava chovendo. O resultado é que ele está com uma visão comprometida esquerda, além de outros ferimentos pelo corpo. Isso foi há 15 dias. Começamos as chuvas. Mal choveu, mal começou essa temporada de chuvas e muita gente já começa a pagar um preço caro. Nós temos um vídeo de hoje pela manhã na Avenida Boa Viagem, às 5h30 da manhã. Olha o transtorno para vocês observarem, o transtorno de carros na Avenida Boa Viagem. Vocês observem aí, ó, na Avenida Boa Viagem, o carro ali perdeu o controle e essa senhora atravessou o carro, bateu no carro. Isso porque é um cartão postal. É um cartão postal. Hoje mesmo, a Prefeitura do Recife informa que no intervalo de apenas 2 horas, choveu 86 milímetros na capital pernambucana. O esperado para 11 dias, de acordo com a média pluviométrica do mês de março. A Secretaria Executiva de Defesa Civil, o SEDEC do Recife, registrou 4 deslizamentos de barreiras na cidade e um caso de alagamento na comunidade. A ocorrência de destaque foi a queda de uma encosta ocorrida em Lagoa Encantada, no Ibura. Nesse caso, que aconteceu por volta das 3 horas da manhã, 4 casas foram atingidas e 3 pessoas ficaram feridas. Isso é porque ainda não começou o inverno. Agora, durante o ano todo, desde o inverno passado, nós cobramos das autoridades, das prefeituras, porque isso não é novo. Até quando as pessoas vão correr risco de vida? E ninguém vai tomar uma atitude? Mas pessoas terão que morrer durante esse período? Isso é fim de mundo, meu Deus! Acorda, autoridade! Acorda! Porque o inverno que vai vir agora é daqueles pesados. Outro dia na Praia de Piedade até tornado passou. Imagine, senhoras e senhores, quando o inverno realmente vir para valer. As pessoas dos morros, quanta gente vai ficar desabrigada. Outro dia agora aí, nessa chuva,
Na Caxangá parecia um jacaré. E dos grandes. Hoje isso. O choque, perigo de choque. No começo do ano passado, aliás, eu acho que meados do meio do ano, uma senhora morreu eletrocutada numa barraca. Isso é fim de mundo. Espero que as autoridades corram a tempo e salvem essa gente da morte. Pelo amor de Deus. Policiais militares do Malhas da Lei do 24º BPM prenderam na Avenida Teolino Silvestre, no bairro de São Cristóvão, em Santa Cruz do Capibaribe, o foragido da Justiça, Francisco da Silva, de 35 anos, vulgo Tana. Bota na cara aí o mequetrefe. Olha a cara desse safado aí, o mequetrefe. É acusado de assassinar a pedradas e pauladas um popular no sítio Lages, crime ocorrido há 6 meses de grande repercussão na época. O acusado foi encaminhado e entregue na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. O mequetrefe Francisco voltou para o Muro de Borracha. As viaturas 57 e 58 do 11º BPM, após receberem uma denúncia anônima de tráfico de drogas entorpecentes, realizaram um deslocamento à rua Gilberto Trajano, localizado no Singapura, na linha do tiro. A polícia chegou pesada, onde se depararam com o indivíduo suspeito que, após ser abordado, encontraram 30 pedras de crack, mais uma trouxinha contendo 5 gramas da mesma droga, dentro uma caixinha de som. Dentro de uma caixinha de... Ah, mequetrefe! Diante dos fatos, Isaías, bota a cara desse safado aí! Olha que menininho lindo do papai! Isaías foi conduzido à central de plantões e desceu também para o Muro de Borracha. Policiais militares da 2ª Companhia do 24º BPM, em Toritama, prenderam também o mequetrefe Leila Júnior da Silva, de 26 anos. Durante o patrulhamento na favela da Coab, após avistar a guarnição, atirou contra o policiamento. Ele meteu bala na polícia. A polícia revidou. Mas, pessoal, tem que praticar mais tirar o alvo. Não conseguiu atingir o acusado, que afirma ser foragido da penitenciária do Agreste. Portava um revólver calibre 38 com 8 munições, estava na posse de um aparelho celular de procedência não comprovada e R$ 91 em espécie de dinheiro, produto de furto e tráfico de drogas. O mequetrefe foi autuado em flagrante delito e porte ilegal de armas, na tentativa também de homicídio, e já está no Muro de Borracha. Foi preso pela viatura de Jataúba, comandada pelo 2º Sargento Ismael, composta pelo Cabo Júnior, Cabo Alisson, Soldado Denizar, Soldado Pereira, o elemento de nome José Mário da Silva, de 22 anos, onde ele traficava, olha a cara dele aí, ó, ele traficava drogas na Avenida Madre de Deus, no bairro Branco de Jataúba. Ele está com aproximadamente aí 150 gramas de maconha, onde estava comercializando no valor de R$10 o dólar. Olha, o dólar é R$10. Ai, o dólar, maluco! Ele foi preso lá em Santa Cruz e encaminhado para o Muro de Borracha. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela: 81 996 77828. Eu quero ouvir. Grite, grite, grite comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Aqui, Linha Vermelha, Zap no ar! Boa noite, Sérgio. É um prazer estar falando com você. Sérgio, ele chega no consultório pedindo orçamentos de exames. É aí que ele faz o assalto. Ele abre a bolsa, bota dentro do balcão, abre a bolsa, tira o facão, mostra para as funcionárias, quer trancar, ele não conseguiu trancar a gente dentro do quarto, do consultório, aliás, da sala, porque não tinha chave, mas ele saiu e levou, após o assalto, levou a chave do consultório. Você sabe o que é isso aí? É simplesmente a denúncia de um tarado. Esse tarado, senhoras e senhores, ele entra nos consultórios e, se passando por cliente, e tenta estuprar as suas vítimas. Além de roubar, é um alerta que nós fazemos para todo mundo que trabalha em consultório, não é? Porque esse tarado ainda está solto,
A polícia está atrás desse bandido vagabundo, ordinário, salafrário, mequetrefe, e que logo, logo será preso como os demais. Logo, logo será preso como os demais. Esse é o alerta. Agora, deixa eu falar aqui de como os bandidos são folgados. Olha, o cidadão comum hoje não tem direito a ter um porte de armas, porque está cancelado. Não se pode ter um porte de armas. Para ter um porte de armas, meu amigo, é melhor você jogar na loteria, que é mais fácil de tirar. Existe loteria ainda? Existe? É loteria? É mais fácil jogar na loteria, não é? Do que você tirar um porte de armas. Agora, olha a fragilidade aqui da bandidagem. Bota no ar! Vai, logo, vai, tira aí. Vai, tira o dinheiro daí. Como é que funciona essa porra? Tira o dinheiro daí, vai. Vai. Esse aí, ó. Isso é aí. o chupa-cabra ele fez vai, ali. Tira daí. É um fundo Isso, falso. Olha pra cá, ladrão. Olha pra cá. Olha pra cá, rapaz. Olha pra cá. Ei, Olha pra cá, ladrão. olha pra cá. Olha pra cá. Tá com raiva ele, ó. É assim então, né? Olha o dinheiro preso aqui, ó. Olha o dinheiro preso quando você vai tirar Olha o dinheiro no caixa dinheiro eletrônico, preso ó. Não, ele tira tudo. Quero que ele tira tudo. Tira Bota logo Chico, tudo aí, tira pra tudo. poder você fazer a Tira festa tudo no ali, final de vai. semana. Tira Isso. tudo ali, vai. Tira logo aí. Fica bravinho não, vai. Ó, tá brabinho. Show. Menino, presta atenção, vagabundo. Ali, eu tô ali, é? Pronto, eu tô aqui. Agora, o dinheiro lá vocês verem essa facilidade, não é? Eles tiram o dinheiro. Outro dia em Caruaru, parabéns ao pessoal da Polícia Civil, prendeu aí 60 e tantas armas, onde um médico, cardiologista e a mulher, essas armas são emprestadas para exatamente assalto a banco, são emprestadas, são alugadas para um comércio ilegal onde mata muita gente. Aí eles fazem esses golpes aí no caixa eletrônico para pagar bandido e também para comprar isso aqui. Bota no ar agora aí, bota no ar. Polícia não, tá ligado? Nosso carro é pro Melito. Liga, seu filho nós vai te matar, Melos, vai morrer todo mundo. Que é assim, Olha aí, ó. Cidadão não pode ter uma arma. Agora a bandidagem, ó. Fuzil, pistola, com carregador alterado. Ó, folgado, cara. Ó, cheio de munição. Tá vendo aí, ó? Olha como é que nós estamos. Nós tá assim, ó, pesadão. Olha aí, ó. Bota aqui no meu pra umas trocativas, tá assim. Aí. Sanado. ficou do lá, ó, que ele comete lá, ó. Esculachar morador é mole, pô. Quer esculachar Olha os cria, morador, como é que tá pesadão, olha os cria. Passa o nome dos cria aí, olha os cria, pesadão. Aqui, ó. Aí, ó, quer Ó, visão legal. Vem no escadão, pô. Pode subir Bota o a cara escadão. pra ver, como é que tá picado de caramuça. Ó, ele se esconde na cadeira. Olha aí o carregador esticado. É isso que acontece no nosso Brasil. Aí um cara desse para você na rua, se você se mexer, e muitas vezes, antigamente, eu sempre digo isso aqui, os nossos pais diziam que eles só queriam levar o bem, o material, não é? Era o chamado bandido sangue bom, se é que tem bandido sangue bom, mas era o chamado bandido sangue bom. Hoje em dia o cara só quer sentar o dedo. Meu Jesus. Vamos até Paulo Dias, da matéria de ontem, de Dona Helena. Bota na tela um pedaço. Sérgio, a dona Helena Maria Corrêa de Lima, essa senhora mora na rua Dagoberto Pires, 126, lá na Brasília Teimosa, no Pina. Essa senhora está fazendo um apelo. Eu estou fazendo um apelo para que alguém que esteja assistindo, dono de hospital, ou médico, dono de clínica, porque eu estou precisando, gente, de uma cirurgia de vesícula. Faz muito, desde 2012 que eu venho sofrendo com esse problema. E de 2013 para cá foi que veio se agravar a situação. E eu já estou com os exames na mão, só falta agora eu fazer essa cirurgia. E eu faço esse apelo para quem estiver assistindo. Manter contato. Essa situação de Dona Helena comoveu muito a gente, como tanta gente que passa por momentos muito difíceis, né? E desde ontem, Dona Helena foi realmente abençoada depois que nós colocamos a matéria no ar. E o repórter Paulo Dias está aqui conosco, não é, Paulo? Paulo, como foi essa situação, Paulo? O que a gente sentiu naquele momento, você como repórter experiente? Boa tarde, Sérgio França, telespectadores da TV Nova Nordeste, o programa Broncas da Cidade aí liderando na audiência. Sérgio França, isso me constrangeu.
é uma situação realmente dessa senhora, dona Helena, que deixou não só a mim, como o companheiro Ariel Alves, constrangido, né? Essa senhora esteve lá chorando, se lamentando que estava doente, ainda continua doente e passando necessidades. E através do Ariel Alves, mantivemos contato com você e estamos aqui, trouxe ela, que não tem condições nem de vir aqui, certo? Trouxe ela no meu cururu, como diz a tua história, para pegar realmente qualquer doação para levar para essa senhora. O que acontece é assim, ela... Bota para dona Helena falar. Dona Helena, a senhora ontem nos procurou, não é? E só um minutinho, Paulo, por favor. A senhora nos procurou ontem, né, contando a senhora não tinha o que comer em casa, não, né? Não tinha. Tem nada dentro de casa, nada, não tinha? Só tinha 2 copos d'água. Só água, não foi? Água. Então a senhora estava assim durante quanto tempo já bebendo só água? Só água desde do sábado. Desde o sábado? Do sábado. Manhã, tarde e noite, né? Eu só tinha 4 francesinhos. E o restante era água. Essa era toda a sua comida, toda né? Toda a minha comida. E a senhora está desempregada desde 2013, não é? Porque a senhora tem um problema de vesícula, que lhe dói bastante, não é? Lhe traz bastante desconforto, não é? E a senhora não tem, então, uma vida muito confortável, né? Não, porque é dor 24 horas. Meu pai já dizia que a fome tem cara de herege. A gente só sabe o que é fome quem sente. Às vezes você encontra uma pessoa na rua com fome e ela te relata essa situação e você muitas vezes transmite a palavra de Deus para ela, claro, tudo vai melhorar. Mas não basta só você melhorar, você tem que tomar uma atitude, porque ela está com fome. E a fome dói. Dói aqui na barriga, dói na alma. E quando ela contou essa situação, o repórter Paulo Dias imediatamente, não é? Pediu prioridade na matéria, porque nós temos uma série de matérias, né? E pediu prioridade ao jornalismo e ao qual foi atendida, né? E ontem, graças a Deus, a senhora já recebeu um bocado de cesta básica, não foi? Recebi. Recebeu, não é? Recebi. Eu quero... A senhora recebeu cesta, recebeu dinheiro, não é? Recebi. E a comida que a senhora tem hoje... Hoje, o que a senhora já recebeu depois das denúncias, quanto tempo a senhora tem de comida a partir de agora? Comida eu tenho para 1 ano. A senhora tem 1 ano de comida? 1 ano de comida. Graças a Deus, né, Paulo? Graças a Deus. É uma dificuldade que a gente tem, né, irmão? É uma dificuldade grande. Sérgio, eu queria que todo mundo tivesse o coração que você tem, que nós temos que fazemos a imprensa de um modo geral aqui em Pernambuco, para ajudar esse tipo de pessoas que vivem sofrida, passando necessidades, doentes, sem condições, e algumas pessoas que têm condições não ajudam. Eu peço a você que está em casa agora, assistindo o programa Broncas da Cidade, procure ajudar as pessoas. Está aí a situação dessa senhora e outras como ela tem, né, Sérgio? Eu quero mostrar que além da comida que a senhora já tem em casa, eu tenho aqui, ó, mais cestas que nós estamos doando para a senhora. O Broncas da Cidade está doando através dos parceiros que fazem a caridade. A senhora precisa de atendimento médico, não é? Eu conversei com o Dr. Rosa, proprietário da ProCenter, 9 clínicas e agora a ProCenter da Boa Vista, que está sendo lançada nesse próximo, já abriu, não é? E a senhora tem 40 especialidades para se tratar dentro da ProCenter. Dentro da ProCenter. A senhora pode fazer, se a senhora tiver problema de vista, lá tem oftalmológico, como também uma ótica, lá tem exame de cabeça, lá tem a parte que a senhora precisa de intestino, não é? O que precisar, são 40 especialidades. Essa camisa representa, é sua, representa nesse momento todo o atendimento que a senhora vai ter inteiramente grátis na rede de clínicas. Eu vou até aqui, para você que está em casa, é por isso que eu peço aos amigos sempre para ir na ProCenter, porque a ProCenter, ela ajuda Sérgio França e ajuda a ajudar vocês. Coloca no ar a ProCenter. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular.
lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. E se você pode ajudar de alguma forma, eu preciso de alimentos, eu preciso de cadeiras de roda para continuar esse nosso trabalho de ajudar ao próximo. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp aí na tela, 81 9967 7828. É por isso que esse programa eu faço questão de ajudar a quem precisa. Daqui a pouco a gente volta depois do break. Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. De segunda a sexta, venha curtir uma tarde legal ao lado de Marco Silva. Um programa que abre espaço para que as bandas locais e regionais mostrem seu trabalho e levem diversão até a sua casa. Aqui você vai cantar e dançar ao som de diferentes ritmos da nossa terra, com muita animação. Tarde Legal com Marco Silva. TV Nova Nordeste é cultura. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Produtos de primeira qualidade. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Alô, amigos da Nova Nordeste, um lembrete para você. O programa Nova Esportes é ao meio-dia. Um novo horário para você, horário do almoço, bem legal para você acompanhar com a gente. Meio-dia, espalha para todo mundo, gols, melhores momentos, lances polêmicos, muita opinião, sempre com as presenças do Marcos Leandro, do Marquinhos André, do Jabas Aguiar, do Júnior Medrado, do André Fontes, presença do Rodrigo Benson, presença do Vitor Araújo. É o nosso Nova Esportes, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na Nova Nordeste. A gente se vê. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade e realmente, pessoal, nós vamos continuar com esse apelo, porque não é sempre que a gente consegue estar aqui. Então, muita gente já pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, se manifestando, tentando ajudar. Eu tenho aqui, ó, a dona de Lourdes. Ela escreve: Sérgio, eu não sei se o nosso cinegrafista consegue chegar junto, eu vou ler junto com você pelo monitor, tá? Não tem problema. Ó, Sérgio, fiquei com tanta pena de Dona Helena. Agradeço a Deus por você, Sérgio, existir para ajudar os pobres. Eu agradeço o reconhecimento do público. Né? Eu poderia estar simplesmente, talvez explorando. Às vezes fico até com medo, viu, meu pessoal? O pessoal conversa comigo sempre no WhatsApp, sabe muito bem de que eu tenho amigos, né? Eu não tenho, as pessoas sabem quando eu não estou bem, quando eu estou bem. Tá aqui, ó, o WhatsApp também estourado. Eu não costumo fazer isso, mas eu gosto de mostrar às vezes. Hoje é o dia que eu recebo aí quase 600 WhatsApps. Aqui, ó. Tá vendo? O WhatsApp vai vindo e as pessoas procuram ajudar. Eu peço realmente ajuda aos meus amigos telespectadores e minhas amigas. Se você puder ajudar de alguma forma, tá tudo bem. Se você também não pode ajudar, não tem problema. O que mais vale é a intenção. Eu acho que você se manifestar é o que vale, não é? A senhora, Paulo, fica à vontade com Dona Helena. Dona Helena, ela está tão feliz, Sérgio. É como se ela tivesse recebido, assim, podíamos dizer assim, um saco de ouro. Devido a um ano que ela vai ter. Tem um ano de comida agora, né, Dona Helena? Um ano de comida, Dona Helena. Graças a Deus. Como é que a senhora se sente agora? Eu me sinto feliz com essas pessoas todas que me ajudaram. Bota um pouquinho mais perto que ela fala mais. Muito agradecido. Isso. Agradeço a todos. Não acabou não, tem mais. Certo. Eu vou lhe falar outra coisa que chegou agora aqui pelo meu ponto. Certo. É o seguinte, além desse atendimento médico que a senhora vai ter
na clínica ProCenter, que é uma clínica grande, com mais de 40 especialistas. A senhora também vai ser atendida, o Maurício da Saúde, não é? O nosso amigo do SUS, que vai nos ajudar. Ele está providenciando a sua cirurgia. A sua cirurgia vai acontecer. Eu queria agradecer também a Eliel Alves, meu amigo, repórter, também faz parte da produção, né, Eliel? Me ajuda muito, né, meu amigo? Então, a senhora tem toda... A coisa vai acontecendo, né? Vai acontecendo, aos pouquinhos, mas vai acontecendo. E graças a Deus pelo que já aconteceu, que a ajuda foi muito grande. Agora eu faço também um apelo. Sim. Bota um pouquinho mais. Quem puder me ajudar financeiramente, porque Sim. comida eu já tenho para um ano. Graças eu pago a Deus. aluguel. Desde ontem, né? Quando começamos a campanha, não é? Ontem. Eu pago aluguel. Quanto é que a senhora paga de aluguel? Eu pago 180, porque ela não pode aumentar meu aluguel, porque eu estou doente sem trabalhar. Meu Deus. Está atrasada há quanto tempo já? Conseguiu pagar ontem, não foi? Eu consegui pagar os 2 meses que estava atrasado. Ela recebeu ontem R$600 de doação, né? E aí conseguiu pagar o aluguel que estava 2 meses atrasados, né? O aluguel que estava 2 meses atrasado. Bota seu telefone, dê seu telefone, a senhora sabe de cabeça? Sim, meu telefone é 84 16 74 43. A senhora falou que pela doença se afastou, não foi? Não consegue trabalhar. Ela anda com dificuldade, não é? Não, porque dou 24 horas. Eu só estou vencida pelo cansaço ou então quando eu tomo calmante. Aí a senhora consegue relaxar. Eu consigo relaxar. O repórter Paulo Dias, inclusive os carros de reportagem do programa estavam na rua. O repórter Paulo Dias é um cara de um coração muito grande e ele se prontificou, trouxe no próprio carro, não é? Ele que, na verdade, às 4 horas da manhã já está na rua, né? Então, Paulo às 4 da manhã já anda na rua, né? A gente leva muita carreira de madrugada, né, Paulo? E como levamos? Levamos. Né? Bandido é bandido e fica atrás da gente porque a gente fala mal de bandido e não dá colher a bandido. Só que... então, a gente... cala a boca. Então, o que acontece, né? A senhora, o Paulo... Muito obrigado, viu, Paulo? Chegar às 4 horas da manhã aqui, trabalhando, buscando informações. E eu estou muito feliz com a senhora, né? Muito feliz. Eu mais feliz ainda. Eu agradeço a Deus. Muito grande. É Deus. Que já eu recebi. Deixa eu lhe dar um abraço antes de tudo, viu? Eu estou muito feliz pelo seu... que bom, que bom. Jesus lhe salve sempre, lhe proteja, viu? Muito, muito, muito. Lhe digo uma coisa. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que Jesus lhe abençoe, que faça essa operação, certo? E que volte lá no HR, feliz da vida e dizendo: eu tenho um Deus vivo no coração. Muito obrigado ao meu público, que é muito grande. Olha, desde o começo, desde ontem, eu queria até me desculpar com a minha produção, que é maravilhosa. Eu tenho lá dentro o Jonaci, eu tenho o Ciano, eu tenho a Mari, eu tenho aqui meus câmeras, Marquinhos 1, Marquinhos 2, eu tenho aqui o Cleiton, enfim, a produção é muito grande, né? Tem Diraldo também. Então, todo o meu pessoal, desde que nós começamos, já começamos assim. E a emoção deles é tão grande que eles tentam já colocar de todo custo o tema da vitória, porque representa que nós estamos aqui, não é? Mas, nesse momento aconteceu isso desde o começo. O WhatsApp não para de tocar, né? Muita gente querendo lhe ajudar. Eu queria que a senhora mais uma vez desse o seu telefone aí, né? Para as pessoas que possam lhe ajudar. 84 16 74 43. 84 16 74 43. Bom, pessoal, se você quiser fazer uma doação financeira, pode fazer direto, porque muita gente liga pra gente querendo doar dinheiro e eu não aceito dinheiro de forma alguma. Então, quem quiser doar dinheiro, qualquer tipo de outra doação, pode ligar para Dona Helena direto e a gente volta segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. A vocês em Pernambuco, no Brasil, muito obrigado. Esse é o Broncas da Cidade. Mas antes, grite comigo, Pernambuco! Eu quero a bronca! Tchau, gente! Tchau! Você assistiu Broncas da Cidade com Sérgio França. Até lá! Somos uma